Alô, amigos, canal RK Ceará trazendo entrevista coletiva de Wagner Mancini após a derrota para o Bahia por 2-1. Veja. A avaliação do jogo, obviamente que a gente está chateado porque nós damos um bom jogo diante de uma equipe muito bem montada, bem estruturada. O Ceará teve bons momentos na partida, sofreu um pouquinho também, muito pela qualidade dos jogadores que tinham do outro lado. Agora, nós tivemos as oportunidades em bons momentos, né? Nós tivemos a chance de fazer o 2-1 primeiro e tivemos a chance também de empatar no final, e são lances que têm feito com que a gente sofra, né? Porque esse ambiente do jogo de hoje, ele se criou em função de alguns empates nossos diante de ABC, diante do próprio rival, que nós abrimos 2-0 nos dois jogos, e é óbvio, o torcedor ele fica um pouco resguardado e, de certa forma, ele começa a cobrar resultados, né? Isso é natural no futebol. Eu vi um grande jogo hoje, duas estratégias bem montadas. A gente está falando aqui de uma derrota, é a primeira derrota do Ceará no ano, 10 jogos, uma derrota. A equipe está se maturando, ainda tem alguns erros que me incomodam bastante. Ainda hoje, após a marcação do nosso gol, com 20, 25 minutos do primeiro tempo, a gente afastou demais, deu muito campo ao Bahia, e isso fez com que a gente se desgastasse demais na primeira etapa. Voltamos melhor no segundo tempo, talvez tenha sido o melhor segundo tempo do Ceará no ano, mas infelizmente a gente está falando de um resultado negativo, e isso é muito dolorido para todos. A gente entende as manifestações, mas a gente tem que continuar lutando. E é assim, o futebol é assim, né? No futebol a gente entra sempre para ganhar, mas existe o empate, existe a derrota. Se a cada 10 jogos no ano a gente tiver uma derrota, talvez seja um ótimo presságio, né? E a outra parte da sua pergunta, que foi a situação do grupo. É óbvio, a gente estava com o grupo todo embolado. Algumas equipes venceram, a gente caiu para 7º lugar. É óbvio que o Ceará tem que voltar a ganhar. Não tem como a gente melhorar na tabela se a equipe não voltar a vencer as partidas, né? É importante isso. Agora nós temos 2 jogos ainda do Cearense, nesse sábado e no próximo sábado. E aí depois a gente volta as atenções à Copa do Nordeste de novo, né? É uma situação que incomoda não só aqueles que estão do outro lado, a gente também fica muito incomodado. Eu queria estar falando aqui de uma vitória diante de um grande adversário, mas infelizmente a gente tem que aceitar e tem que botar a cara aqui e falar as verdades. O Ceará deixou escapar um bom resultado hoje. Com os lances que teve a favor e que não conseguiu fazer os gols. Mancini, boa noite. Aqui é Samuel Conrado, da Rádio Verdinha e da TV Diário. Primeiro, eu queria saber de você ao que se deve essa virada do Bahia na noite de hoje, né? Cansaço, preparação física do Ceará ou questão mesmo da qualidade do adversário. E o Ceará ainda não conseguiu o equilíbrio necessário para essa sequência decisiva que vai ter no Campeonato Cearense e também na Copa do Nordeste? Então, mas nós estamos falando do 10º jogo do ano. Se eu tivesse realmente falando aqui de uma equipe equilibrada, que só vence as partidas e que não tem defeitos, eu certamente estaria disputando um outro tipo de campeonato. A gente tem que entender aquilo que está acontecendo. O Ceará não é uma equipe pronta. O Ceará jogou diante de uma equipe de Série A hoje, jogou muito bem e teve a oportunidade de vitória. Perdeu o jogo, é verdade, mas teve a oportunidade de vitória. Então, se a gente ficar nos apegando somente à parte negativa do jogo, a gente vai ficar chorando as mágoas aqui. E eu não sou um cara assim. Eu sou extremamente otimista em tudo aquilo que eu faço. Eu não tenho dúvida daquilo que está sendo feito, eu tenho convicção daquilo que eu enxergo no futebol. Embora todo mundo tenha opinião e todo mundo tem o direito de dar opinião.
mas eu também tenho o direito de olhar o jogo de uma forma diferente. Eu sinceramente, não vejo tudo isso que eu ouvi, sinceramente. Mas eu sei que o time precisa de ajustes. Nós enfrentamos, nessas últimas semanas, times que já estão formados há bastante tempo. E eu também vejo uma equipe que cai fisicamente no segundo tempo. Uma equipe que não está maturada o suficiente, porque eu exijo intensidade de jogo. Em vários momentos no estádio, eu vi a torcida do Ceará indo ao delírio com a velocidade do Ceará, mas isso tudo tem um custo. Eu não pude fazer as últimas alterações porque eu tinha 2 jogadores sentindo lesões. Então isso, de certa forma, também nos atrapalhou. Agora, que não seja usado nada como desculpa. A gente sabe que precisa melhorar, a gente sabe que tem que voltar a vencer, porque o futebol é assim. Mas eu procuro olhar as coisas boas também. O Ceará fez um bom jogo. O Ceará enfrentou uma equipe difícil. Enfrentou uma equipe com uma folha de 12 milhões. E isso não pode ser desconsiderado. Tá? Que não sirva como desculpa, mas que também não seja desconsiderado. Mancini, boa noite, Pedro Pinheiro da Band. O Mugni ontem, na entrevista coletiva, falou que esse era mais um grande teste para o elenco no geral. Você estava enxergando dessa forma também? E se realmente está aprovado ou ainda não? O que é que precisa? Eu não enxergo assim. Eu enxergo todo jogo é um teste. Todo jogo nós estamos sendo testados. A gente vai para uma arena, o treinador, aqueles que entram em campo, aqueles que ficam no banco de reserva e participam da partida, todos esses são testados de quarta e domingo. Todo mundo tem opinião sobre tudo que acontece no futebol. Eu faria diferente, eu faria isso, eu faria aquilo outro. É muito... isso a gente escuta demais no futebol. Eu escuto também. Escuto dos meus amigos, escuto da minha família, escuto das pessoas que vivem à periferia do clube. Mas a gente está lá no dia a dia. Nós estamos lá. A gente tenta conhecer o jogador o máximo possível. Mas, às vezes, o próprio jogador comete algumas coisas em campo que nem a gente esperava que fosse acontecer. Então, tudo isso a gente tem que ter calma na hora de analisar e entender aquilo que está acontecendo. Era um bom teste, hoje era um bom teste, foi um bom teste para o Ceará. O Ceará perdeu o jogo, mas foi um bom teste para o Ceará, porque ele viu que ele tem que melhorar em algumas coisas e contra adversários fortes a gente não pode perder o número de gols que nós temos perdido. E eu não estou falando só do jogo do Bahia. No jogo do ABC a mesma coisa, em outros jogos a mesma coisa. Então esse poder de botar a bola para dentro faz um time diferente. Mancini, boa noite. Boa noite. Lima, Rádio Vozão. É claro, Mancini, que o objetivo, o foco aqui é se falar de Copa do Nordeste, né? No entanto, em poucos dias você já tem um outro compromisso importante pelo Campeonato Cearense, um outro clássico contra o Ferroviário e com pouquíssimo tempo para trabalhar, né? Praticamente 48 horas, tá? Até definir uma equipe para esse compromisso e você já tem um dia só para recuperar o pessoal, tá? Eu queria que você falasse um pouco como deve funcionar essas atividades até o compromisso do sábado. É uma pergunta interessante, porque na verdade a gente não tem muito o que fazer daqui até o jogo de sábado, né? A minha ideia não é alterar a equipe, mas eu tenho que ver o estado anímico do atleta, eu tenho que ver a parte emocional, eu tenho que ver o desgaste físico daqui até o jogo de sábado. Nós temos menos de 72 horas, então é importante que a gente entre com uma equipe que saiba se impor sobre o Ferroviário, porque é um clássico, né? Por mais que possa haver diferenças de orçamento entre as equipes, é um jogo de duas equipes que jogam contra e são rivais há muitos anos, há muitas décadas. Então, só por isso já se torna um jogo difícil. Daqui até o sábado a gente vai ter que descansar esse pessoal, porque me incomoda um pouco quando eu vejo o time chegando no final dos 90 minutos com uma certa dificuldade física.
Não é isso que a gente quer, mas ao mesmo tempo a maturação de uma equipe passa por isso. O Ceará ainda não tem um time que consegue impor um ritmo de jogo alucinante no primeiro tempo e consegue ter posse de bola no segundo tempo. Então tudo isso vem ao longo do tempo. A gente conserta uma coisa, demora um pouco mais para acertar outras coisas, os ajustes eles nem sempre são feitos de forma uniforme, né? Porque é tanta coisa que precisa arrumar. Hoje, mais uma vez, a gente tomou um gol, o primeiro gol do Bahia, e num lance onde era totalmente evitável, né? Então, são lances onde a gente tem que parar, que ajustar, que mostrar para o jogador, e daqui até sábado a gente não tem tempo de fazer nada no campo. Nós vamos ter que mostrar através de vídeos, bater papo, conversar, fazer com que o atleta mude rapidamente o foco e que ele emocionalmente esteja preparado para uma decisão já no sábado. Então o cara sai daqui de hoje chateado, derrubado, cansado. Amanhã ele tem que levantar e saber que é outro dia e que ele tem que assimilar o golpe, porque quem vive no futebol tem que saber disso, para que ele possa... daqui até sábado, tem quinta, tem sexta-feira, para sábado ele entrar em campo novamente. E muitos atletas não podem errar, porque senão recebem imediatamente o apuplo do torcedor. Então, hoje a gente vive um momento delicado. Por quê? Porque nós empatamos alguns jogos onde a gente estava vencendo as partidas. Então, hoje foi o acúmulo. Mas a gente, como Ceará, como time, tem que saber que isso vai acontecer ao longo da temporada. Essa foi a primeira vez. Mas vai acontecer outras vezes e a gente tem que estar preparado para isso. Assim como a preparação para o jogo de sábado, ela tem que ser de uma equipe que entra em campo limpo. Eu não posso levar para o jogo de sábado nenhum resquício que foi visto hoje. Que a gente consiga fazer isso na parte mental para que o atleta possa desenvolver no sábado. Boa noite, Mancini. Danilo Queiroz, do Futebolês. Mancini, o que você pontuaria que foi decisivo para a derrota do seu time hoje? E eu acredito que uma delas que você deve pontuar é a questão dos gols, porque você já falou sobre isso, da perda de chances claras de gol. Como fazer para consertar isso? Olha, eu estou há muito tempo no futebol para saber que isso não se conserta. Isso não se conserta. Você pode melhorar o jogador tecnicamente, você tem uma margem de melhora. Mas o cara que está acostumado a botar a bola para dentro, ele pode passar por uma sequência, mas vira e mexe, ele coloca a bola para dentro. Então hoje a gente tem um pouco de dificuldade com isso. Essa é a resposta mais sincera que eu tenho para dar. Eu poderia enrolar, falar outra coisa, mas a gente tem perdido gols em sequência. A equipe cria, a equipe é rápida na transição, a equipe ela tem um domínio sobre qualquer adversário muito forte nesse sentido, mas ela tem dificuldade para botar a bola para dentro. Aquele último toque nosso não tem sido bom. Nós tivemos, diante do ABC, depois do empate, uma chance incrível para fazer o 3-2. Hoje a gente teve a chance de fazer o 2-1 antes e a gente teve a chance de fazer o 2-2. Porque o empate, por mais difícil que fosse, ele só é valorizado o dia que você perde. O empate ali naquela situação serviria para a gente, porque seria mais um ponto somado e a gente talvez não estivesse em sétimo lugar. Daqui até sábado não tenho tempo de treinamento. Não tem como eu mostrar para o jogador aquilo que ele tem que fazer dentro de campo, porque tem uma biomecânica do movimento em cima disso. Então tem uns que tem um pouco mais de dificuldade com a bola quicando, tem outros que tem um pouco mais de dificuldade no jogo aéreo, tem uns que tem um pouco mais de dificuldade com a bola no chão, e assim é o futebol. A gente tem que tentar estruturar a equipe, organizar a equipe em termos táticos, fazer com que o atleta entre emocionalmente tranquilo dentro dos jogos
E tecnicamente é cada um individual, aí eu transfiro para eles. São eles que têm que melhorar tecnicamente, através do treinamento, dos específicos, aquilo que normalmente ele sabe que é bom para ele, que ajuda no condicionamento mental do jogador. A gente tem uma certa limitação para mexer nisso, embora, obviamente, que a gente tente através de conversa, através de treinamento, através de uma série de coisas, mostrando vídeos para ele, você entrou com o pé errado na bola, essa bola você tem que tirar para o outro lado, não é para cá. Então são lances que ficam na cabeça da gente martelando, mas que a gente só vai até certo ponto. Não dá para entrar lá no jogador e arrumar e consertar, porque eles não são máquinas. Está aí a entrevista coletiva de Wagner Mancini após a derrota do Ceará para o Bahia por 2-1 na Arena Castelão.